Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer demonstrações práticas hoje sobre pontos simples. Vamos tentar mostrar aqui em modelos, isso aqui que a gente está usando é um modelo de pele artificial que se encontra na internet, fácil para você poder treinar depois em casa. Vamos começar então com pontos separados. O primeiro deles, que dá nome às nossas aulinhas, aqui é o ponto simples. Então veja, porta-agulha numa mão, pinça na outra, a agulha já corretamente posicionada com um fio de nylon 3 zeros. Óbvio que nós vamos ter em outras aulas explicações específicas sobre o manuseio de material, sobre o que a gente precisa de instrumental. Isso vai ter o seu momento adequado. Agora é a demonstração sobre realmente como fazer os pontos, né? E começando pelo ponto mais comum, que é o ponto simples, e que resolve a maioria dos problemas. O movimento deve respeitar um sentido de rotação, já que a agulha é um semicírculo. Então, se a gente empurrar um semicírculo de maneira reta, o movimento não é natural. Aconselho sempre que tem um ferimento, começar pela parte do meio. Vai facilitando, fazer no meio, depois no meio do meio e assim por diante, principalmente nos pontos separados. Então, ponto simples, fazendo de conta que isso aqui fosse um ferimento na vida real, eu seguro com a pinça aqui para me dar um apoio, né? E faço a entrada da agulha, ó, perpendicular à pele, cerca de meio centímetro da borda, e faço esse movimento de rotação. Ela sai ali na gordurinha no meio, eu procuro entrar na mesma altura, no mesmo nível do outro lado e sair, né, da saída da agulha lá. Com isso eu pego aqui porta-agulha, trago o fio até deixar o suficiente para anodização, né, para fechar o nó. Segurei aqui o fio, uma volta, duas voltas, pegamos a ponta do fio e ele corre para fechar a primeira laçada. Agora uma volta para o outro lado e fechamos a segunda, uma volta para o outro lado, fechamos a terceira. Viram que a minha mão uma hora puxa para cá, outra hora puxa para lá, uma hora puxa para cá, outra hora se cruza no sentido inverso. Isso para ir fazendo o nó sempre fechar no sentido correto, a corrida do nó. Isso, claro, talvez no vídeo fique difícil, mas ao vivo fica bem claro quando o nó está correndo naturalmente, quando ele está invertido ele fica emboladinho, fica mais difícil de puxar e corre-se o maior risco de vir a arrebentar o fio na hora que está treinando o ponto. Vamos repetir novamente, ó. Veja, eu fechei o meio, então agora meio do meio, meio do meio. Vamos lá, movimento de rotação, girei, a agulha saiu ali, dá continuidade ao movimento no outro lado, saindo mais ou menos equidistante das bordas, completando o movimento do semicírculo. Puxa a agulha de novo, sempre respeitando o movimento de giro, e aí eu tiro o excesso, deixando o toquinho de fio ali suficiente. Ó, vejam lá, uma volta, duas voltas, pego a pontinha, vou sempre tracionando com essa mão. O porta-agulha ficou parado, eu não puxei, senão eu consumo muito fio. Só essa mão, ó, esse é o correr natural do nó, esse ele estaria atravessado. Você percebe que o nó fica fechado, mesmo antes de dar o aperto. Então a gente prefere que ele corra assim, ó, ao natural. Ó, aí eu dou uma pequena tensão suficiente para aproximar os bordos corretamente. A gente nunca deve... Claro que aqui é um modelo de pele, ela tem uma certa elasticidade da borracha, né? Mas se fosse na pele humana, obviamente a gente sente no momento que, se você apertar demais, pode esquemear os bordos, pode ser um pouco prejudicial na cicatrização ou até arrebentar o fio. Se não der uma tensão adequada, ele fica aberto, fica frouxo, né? Então tem que ser a tensão correta e isso é treinamento. A gente fez então aqui o primeiro fechamento, ó, agora dá uma volta, faz, ó, de novo o nó correndo ao natural, fez o segundo fechamento. Então se o primeiro foi assim, o segundo foi assim. Agora, terceira e última volta, novamente, ó, o nó fechou ao natural. Ok? Ficou fácil? Então esse é o ponto simples, separado.
Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a demonstração do ponto em U. Existe basicamente dois tipos de ponto em U. O ponto que chama-se Donati, que ele é o U vertical, que seria nesse sentido aqui, ó. E o horizontal, também chamado de Gilles ou Gilles, que é na horizontal, nesse sentido. Então, o Donati na vertical, o Gilles na horizontal, mas eles fazem esse movimento do U. Vamos fazer o Donati primeiro. Então, como se fosse um ponto simples, a primeira passada, entrada e saída, equidistante das bordas. E agora, se a gente fechasse o nó agora, seria o ponto simples, né? Aquele que a gente já viu que fecharia assim, né? Para a gente fazer o Donati, a gente volta, deixa uma pontinha de fio ali. E agora eu pego de backhand aqui, ó. Eu pego agora o porta-agulha ao contrário para voltar. Então, na mesma linha que eu saí aqui, agora pertinho, eu saí equidistante dos bordos, mas mais distante. Então, a gente fez a entrada mais distante, a saída mais distante. E agora a volta, a entrada e a saída mais perto do bordo. Vamos tentar ver aqui, ó. Bem pertinho a entrada e bem pertinho a saída também. Aqui eu acho que fica bem fácil de ver nessa imagem que entre a entrada e a saída temos o formato do U, da letra U. E ele está em vertical, ou seja, exatamente na mesma linha do outro. A anodização, o fechamento do nó, como qualquer outro, ocorre ao natural a primeira laçada, segunda, terceira. E temos o ponto tipo Donati. Agora eu vou aproveitar aqui do ladinho para demonstrar o ponto em U separado do tipo horizontal, também chamado de Gilles. Vamos lá, a mesma entrada. Agora eu vou entrar um pouco mais perto do bordo. No lado contralateral, nós vamos fazer um movimento em U, só que agora em horizontal, não em vertical. Logo abaixo na derme, né? Faz a entrada, faz um U e ele passa intradérmico no outro lado. Existe uma variável que pode fazer o fio sair para fora e voltar na mesma altura lateralmente. Dessa maneira aqui, nós temos também um ponto em U horizontal, não vertical. Deu para perceber? Ó, aqui a gente tem o formato da letra U, mais deitado, horizontal. Essa é uma variante, o fio passa por fora. Quando eu apertar o nó, né, ele vai fazer esse movimento, simulando aqui, ó, assim, né, ali. Agora vamos fazer um ponto que é um pouco mais estético, é bastante usado na cirurgia plástica, sobretudo nas suturas feitas ao redor da areola, que é esse ponto de Gilles, mas agora horizontal, deitadinho. A gente entra aqui próximo do bordo, vai passar pelo outro lado, intradérmico, sem sair na pele. Vou tentar aqui, borrachinha é mais difícil de fazer do que na pele. Ó, passou intradérmico, logo abaixo da pele. Aí no outro lado, sai mais próximo do bordo da ferida e a gente vai fechar o nó com um ponto, né? Na hora que fechar o nó, ele vai fechar em U, só que esse U um pouco, vamos dizer assim, mais aprimorado esteticamente, porque ele não tem aquela saída do fio no lado oposto e por isso fica sem marca nenhuma. Então esse é o ponto de Gilles. Por último, vamos demonstrar aqui, ó, nesse intervalinho do meio, o ponto em X, que também é um ponto bastante usado por ser prático para pequenos ferimentos. Vamos supor aqui que o ferimento fosse só desse tamanho mesmo, com apenas um ponto eu consigo fechar. Então, igual um ponto simples, só que em vez de ele entrar de um lado e sair do outro na mesma linha, ele faz um X, ou alguns chamam de 8, como queiram, é semelhante, né? Veja, ele entrou e saiu em diagonal no outro lado. Agora, a volta. Ele faz essa perna para o lado de cá, então o fio vai vir para cá, e vamos voltar de novo em diagonal lá, ó, saindo em frente ao orifício de entrada. A gente percebe aqui então que
fez um X na parte interna, né? As duas perninhas do X estão aqui dentro, ó, tentando pescar aqui dentro. Passou assim e passou assim. Na hora que eu faço a fechada desse nó, é como se eu estivesse fazendo ao mesmo tempo 2 pontos simples, ó, porque um fecha aqui, outro fecha ali. E a gente tem o fechamento, vamos dizer assim, de uma área, de uma extensão maior de um ferimento, com apenas um ponto. Isso pode não parecer, mas muitas vezes é bastante prático e a gente ganha bastante tempo com isso. Vamos repetir que sobrou um pedacinho de ponto que ainda dá para mostrar. Ó. Faz em diagonal. Sai aqui. Vamos ver se eu vou conseguir com esse fio curtinho aqui. E faz o X, saindo lá do outro lado. Em frente ao ponto de entrada. E aí a gente fecha o nó. Olha só que nó. Ficou curto, mas dá. Ó. Fechou o ponto. Famoso ponto em X. Tá aí. Pontos separados. Ponto simples, ponto em um horizontal Donati, vertical ou Gilles e o ponto em X. Muito obrigado e até a próxima.